Muito bem. Agora esse símbolo aqui, gente, ó, muito usado também, para todo, ou então todo. Olha alguns exemplos que eu coloquei aqui, ó. Nós vamos ler assim, ó, para todo x pertencendo aos reais e x maior que zero, o x ao quadrado, a setinha de então. Eu coloquei vários exemplos usando as coisas que eu já tinha introduzido anteriormente. Então, ou isso implica que x ao quadrado é maior do que zero. Só para dar um exemplo. Então, quer dizer o seguinte, ó. Todo x maior que zero, quando você eleva ao quadrado, fica positivo. Certo? Outro exemplo aqui embaixo, ó. Para todo x inteiro, quem são os números inteiros? Começa lá nos infinitos, né? Vão chegar no menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Quando você soma o número 1 no número, ele continua um número inteiro. Outro exemplo aqui embaixo, ó. A está contido em B. Vou fazer um exemplo para ficar mais fácil visualizar. Aqui está o conjunto B e aqui está o conjunto A. Então, A está contido em B se para todo x de A, ou seja, todos os elementos de A, então, ou isso implica que esses elementos são também de B. Então, ó, todo elemento que está aqui em A também vai estar lá no B, vai estar no A e no B, porque o A está contido dentro do B. Ok, muito bem, gente. Agora, o próximo símbolo é bem interessante, ó. Ponto e vírgula, ou então a barrinha. E significa tal que. Então, olha só aqui um exemplo. O intervalo 2, 5 é igual. Essa maneira de escrever aqui, ó, vocês vão precisar disso, ó. Aqui eu escrevi mais completo, ó. Eu escrevi em forma de conjunto, ó. É x pertencendo aos reais. Aqui está o tal que. Você tem que ler isso. Tal que x é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 5. É uma frase matemática. Vamos ler o de baixo, ó. O de baixo, a extremidade do menos 3 está aberta. Então, nós temos x pertencendo aos reais. Agora, já usei o tal que na forma de barra. Para colocar duas opções para vocês, ó. Tal que aqui na forma de barra. Tal que x é maior do que menos 3 e menor ou igual a 7. Certo? E o outro exemplo, eu botei o tal que em forma de barra. X é um número natural, tal que... Aqui é x, gente, vou ter que corrigir depois, tá? Tal que x é par. Esse aqui é o conjunto dos números pares. Então, x é um número natural, tal que x é par. Então, são maneiras, exemplos onde o tal que pode ser usado, certo? Tem alguém fazendo uma pergunta aqui, Alice, sobre a disciplina? Aí depois vocês podem me perguntar, viu? Professora, volta ali Oi? naquele slide, por favor, rapidinho. Voltar no anterior? Certo. Isso. Só perguntação aqui, isso aí eu entendi legal. E se no caso ali fosse um não pertence, como ficaria? Em qual? Nesse segundo pontinho? No tal que ou no para todo? Para todo, tipo assim, pertencente dos inteiros, a setinha aí que eu esqueci agora, acabei de esquecer. Isso implica. Implica que x mais um vai pertencer ao conjunto dos inteiros. E se Então, fosse o não pertence, ficaria então, como? a gente tem que bolar um exemplo para não usar o não pertence. Tem que pensar em exemplos para escrever. Porque não é usado dessa forma. Uma coisa só não vai pertencer se realmente você souber a sentença. Por exemplo, se x pertence. Ah, X pertence. É porque um conjunto está dentro do outro. Então é muito difícil ele não pertencer. Então, ó, x é igual. Vamos botar assim, ó. X é igual a menos 7.
Isso implica que x não pertence aos naturais. Essa sentença é verdade, né? Sim, sim. Isso, aí você pode Entendi. escrever. Entendi, legal. Depois vocês Obrigado, podem professor. pensar em novas sentenças para dar de exemplo, certo? X é Oi? igual a 0,99. Isso implica que x não pertence ao conjunto dos inteiros. Isso, perfeito. X é 0,99. Isso implica que x não pertence aos inteiros. Perfeito. Uhum, x é um Obrigado, decimal, professor. né? Agora, sinal de existe. O existe é esse e ao contrário. Significa existe. Eu dei alguns exemplos aqui para ilustrar. A interseção com B é vazio se... Não, é diferente. Ó, o símbolo de diferente. É diferente de vazio se existe pelo menos um elemento X que está no A e também está no B. Para a interseção, então, ser diferente de vazio, A e B, tem que ter pelo menos um elemento nessa interseção, certo? Outro Professora, exemplo, a senhora vai disponibilizar esses esse slide para a slides, gente? sim, eu coloquei, tem um link aqui para vocês, eu vou repetir o link aqui embaixo, eu já vou dar Não as tem, informações. não tem como a senhora fixar esse link, não, professor? Eu acho que tem. Ah, tá, vi aqui a setinha o símbolozinho de fixar. Opa, arquivo. Certo, isso aqui é o que eu estou usando, né? Vou fixar. Ó, esse é o arquivo dessa aula. Todo mundo pode baixar. E tem um outro link que é para vocês receberem um certificado, que eu vou botar também, vou fixar. Que é esse outro aí. No link do certificado também vocês conseguem acessar o material da aula. Eu coloquei um link lá dentro do link do certificado. Vocês têm que me responder esse do certificado para eu elaborar e mandar para o e-mail que vocês vão me falar, tá bom? Gente, o existe também tem uma versão dele que é com esse ponto de interrogação, que significa existe um único. Então, aqui, ó, existe um único. Vamos ver uma sentença com ele? Olha só. Aqui, ó. Existe um único x pertencendo aos reais. Ó, o símbolo de tal que? Tal que x mais 2 é igual a 5. É um exemplo. O símbolo do existe cortado significa não existe. Olha o exemplo que eu dei. 5 não é par, pois não existe nenhum n natural, nenhum n inteiro satisfazendo a equação 5 é igual a 2n. 2n é a notação dos números pares. 6 é par. Então, 6 é 2 vezes 3. 8 é par, é 2 vezes 4. Mas o 5, você não consegue multiplicar o 2 por ninguém para dar 5. Então, não existe ninguém. Então, você vai usar o símbolo aqui, ó, de não existe. Certo? Isso no conjunto dos inteiros, né, professora, que a senhora está falando aí. É bom relembrar aí. Porque se fosse no conjunto dos racionais, por exemplo, a gente poderia multiplicar o 5 por menos por Isso. 2,5. É isso mesmo, muito bem. Os inteiros. Perfeito. Agora, por falar nisso, vamos conhecer os conjuntos numéricos. Então, nós vamos começar com os números naturais. Aqui, eu já vou mostrar para vocês duas formas de escrever os naturais. Uma delas contém o zero, que é o mais usado, que a gente usou, que aprendeu lá na matemática do ensino fundamental, ensino médio, foi exatamente com esse zero. Quando a gente vai avançando nos estudos, e supõe que você vai lá para cursos de exatas, como matemática, e vai estudar uma matéria chamada análise real, matérias avançadas da matemática não consideram o zero natural. Então, aqui tem uma outra versão para o conjunto dos naturais, que é excluindo o zero. Os dois são certos. Vai depender, então, do que está sendo estudado
de como o livro definiu, mas vocês podem encontrar essas duas definições, tá? Oi, pode falar, Rian. Naquela ali, eu aprendi, professora, que quando não tem o zero, a gente coloca o asterisco, né? Em cima do N Isso. ali. Não tá ali, eu achei estranho. Uhum. A gente pode usar esse asterisco para os outros conjuntos Isso. também. Mas no caso dos naturais, vai ter livro que vai definir o próprio conjunto desse jeito, sem o asterisco. Vai ter livro que vai definir o N começando no número 1. E lá eles têm até um teorema que fala que o menor número natural é o número 1. Essa matéria Professora, se uma chama... dúvida em relação aos números naturais. A gente pode também começar pelos números negativos ou não? Não, Não? Só só pelos tem positivos. essa forma aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, Isso. assim vai. A matéria que considera os naturais a partir do número 1 se chama análise real. Real, porque é plural. Análise real. Então, só tem esses dois jeitos. Esse aqui é o conjunto dos números naturais. E, geralmente, lá no nosso curso, na matemática básica que a gente vai usar, nós vamos considerar começando do 0. Mas não é errado começar do 1. O outro conjunto é o dos números inteiros. Aqui, nós já vamos ter os negativos. Então, ele é infinito, tanto para a direita como para a esquerda. Então, ele tem aqui os números negativos. Nesse conjunto dos inteiros, nós vamos ter regras para fazer as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Aqui já começa a ver a necessidade da gente conhecer as regras. E essas regras vão acompanhar a gente aí em tudo que a gente for fazer na matemática. Então, vale a pena a gente fazer ali uma listinha de regras até que isso fique bem natural para a gente. Então, olha só, começando aqui com a adição e a subtração. A gente pode ter dois casos, com sinais iguais e com sinais diferentes. Então, vamos começar aqui, ó. Se os sinais são iguais, a gente vai somar e manter o sinal. Olha aqui os exemplos. 2 mais 7 é igual a 9, menos 2 menos 7 é igual a menos 9. 4 mais 6 é igual a 10, menos 3 menos 4 é igual a menos 7. Então, somou e conservou o sinal. Agora, se os sinais são diferentes, agora com sinais diferentes, ó. Antes eram sinais iguais. Se os sinais são diferentes, a gente vai subtrair. Você sempre pega o maior número menos o menor e coloca o sinal do maior número, certo? Independente de quem vem primeiro. A regra é subtrair o maior do menor, esquece os sinais, subtrai o maior do menor. E o resultado vai ter o sinal do maior número. Exemplo, menos 5 mais 3. Sinais diferentes. 5 menos... Aí você faz 5 menos 3, deu 2. E o sinal é do 5, que é maior do que o 3. Esse B, 3 menos 5, sinais diferentes. Então, desculpa, 5 menos 3, os sinais são diferentes. Então, faz o cálculo, vai dar 2. E como o 5 é maior, o resultado é positivo. O próximo, menos 3 mais 5, sinais diferentes, subtrai, dá 2. E o sinal é do maior, que é o 5, que é positivo. Menos 10 mais 3, sinais diferentes. Então, subtrai. É 2, não, menos 10 mais 3, subtrai, que é o 10 menos 3 é igual a 7. E usa o sinal do 10, que é negativo. Certo? Muito bem. Multiplicação. Na multiplicação, nós também vamos ter as regras, vamos começar com sinais iguais. A multiplicação e a divisão têm mesma regra. Então, quando os sinais são iguais, o resultado é sempre positivo. Exemplo, menos 2 vezes menos 3, 6 positivo. 2 vezes 3, 6 positivo. Menos 4 vezes menos 2, 8 positivo.
3 vezes 4, 12. Para a divisão, menos 6 dividido por menos 2, 3 positivo. 6 dividido por 3, 2 positivo. Menos 9 sobre menos 6. Aqui simplificou, é positivo, e simplificou por 3. Aí ficou 3 sobre 2. A 15 sobre 3 deu 5. Oi, Gabriel, você levantou a mão? Oi, é porque você falou, eu escutei no caso, né, 8 positivo ali na C, mas é menos, né, no caso seria Isso. negativo, né? A C, né? Isso, a C. Porque nós estamos na regra dos sinais iguais. Ó, então aqui a regra é o seguinte, ó. Na multiplicação e na divisão, quando os sinais são iguais, ó, o 4 tem sinal negativo e o 2 também tem sinal negativo, a regra diz que o resultado é sempre positivo. Essas regrinhas, gente, confundem muito a gente, né? Depois que a gente terminar a aula, vocês precisam ler e fazer umas anotaçõezinhas curtas. Escreva assim um papelzinho, uma meia página, tenta colocar tudo ali, essas regrinhas com um exemplo. Bota a regra e bota um exemplo. Oi, No Rian. caso desse exemplo aí da C, menos 9 dividido por menos 6, ele vai dividir todos os dois lados o numerador e o denominador por menos 3, que vai dar Primeiro, 3 aqui e eu acho embaixo. que eu vou refazer depois que botando uma passagem antes. Primeiro faria menos com menos, dava mais. Ficava 9 sobre 6. Vou riscar aqui, tá? Fica primeiro 9 sobre 6. Faz a continha da divisão. Faz a continha de sinais. Menos com menos, mais. Agora você simplifica. Aí simplificou por 3, ficou 3 sobre 2. Certo? No caso, a senhora Aqui, estaria anulando aí o sinal de subtração do numerador e o sinal de subtração do denominador. isso. Por que que fez isso? Porque essa regra fala que tanto para multiplicação como para divisão, se os sinais são iguais, o resultado tem que ser positivo. Então, aqui, o traço da fração é uma divisão. Então, está dividindo menos 9 por menos 6, a resposta é positiva. Vai ficar 9 sobre 6. Os sinais se anulam aos pares. A mesma coisa aconteceu na letra A. Nessa letra A, você podia fazer a continha do sinal primeiro. Ficaria 6 sobre 2. E agora calcular. Ficaria 3. Certo? Alguém mais? Gustavo levantou a mão. Quer perguntar? Alguém mais quer perguntar? Ellen, Evelyn. Professora, Oi, boa tarde. boa tarde. Seria correto afirmar que menos 6 dividido por menos 2 é a mesma coisa que 6 dividido por 2? Sim, aí menos com menos é mais. E agora Certo. 6 dividido por 2, 3. Perfeito, é isso Certo, mesmo. obrigada. Nada. Muito bem. Então, nós fizemos aqui, gente, multiplicação e divisão com sinais iguais. Agora, é multiplicação e divisão, mas com sinais diferentes. Então, a regra agora é outra, ó. Resultado é negativo. Exemplo, 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 6 vezes 3... Aqui eu esqueci de digitar o sinal, ó. Tem umas correçõezinhas para eu fazer, né? Menos 6 vezes menos 6 vezes 3, menos 18. Eu vou anotar aqui as correções que eu tenho que fazer, fica mais fácil depois. Aqui. Vou botar as páginas, que aí fica mais fácil. Mas basicamente, a parte da multiplicação e divisão com sinais diferentes, o resultado sempre vai ser negativo. Sempre é negativo. Ok, perfeito. Isso mesmo. Então, E é de ouro, viu, professora? oi? Essa dica aí é de ouro, viu? Isso aqui é fundamental, gente. Nós estamos fazendo aqui uma aula que ela é fundamental para tudo. Para a gente começar no curso. Nesses dois negócios aí que a senhora tinha falado aí, na questão eu errei só umas questões só por causa disso, porque eu não estava conseguindo saber fazer isso daí. Mas agora já está claro já. Agora Obrigado. vocês já vão saber.
Ó, 5 vezes menos 2, menos 10. 3 vezes... Aqui faltou menos, ó. Então, as pequenas correçõezinhas que eu vou fazer. Menos 3 vezes 9, menos 27. Então, tem correção aqui na letra B e na letra D. B e D. Agora, no exemplo de baixo, são as divisões, ó. Divisão, o de cima é negativo e o de baixo é positivo. Então, a resposta é negativa. Outra divisão. Agora, o de cima é positivo e o de baixo é negativo. A resposta é negativa. Outra divisão. Sinais diferentes, a resposta é negativa. Aqui, a gente fez uma simplificação, né? Simplificou por 3, para ficar 4 sobre 5. E nesse outro, simplificou, aqui tinha divisão exata, né? 24 dividido por 8 dá 3. Aí ficou menos 3, porque nós estávamos com números diferentes. Certo? Tem alguma dúvida aqui? Vocês querem fazer alguma colocação, tirar alguma dúvida? Oi, Thales. Professora, boa tarde. Boa Basicamente, tarde. minha dúvida era essa na parte da fração. Porque, tipo, se a parte de cima da fração for negativa e a de baixo positiva, a fração vai ser sempre negativa, né? Isso. Quando ele fala aqui sinais diferentes, é do numerador com o denominador. Quando está multiplicando, né, você está olhando aqui na mesma linha. Agora, quando é divisão, são as frações. Então, se o numerador tem sinal diferente do denominador, o sinal da fração é negativo. Ó, vamos pegar esse aqui de exemplo, né? Esse, letra C. O numerador é negativo e o denominador é positivo. Então, o resultado da fração é negativo. Certo? No anterior, seria assim, ó, sinais iguais. Menos 12 sobre menos 15. Aí, sinais são iguais, aí fica tudo positivo. Aí, simplificando por 3, fica 4 sobre 5. Fica positivo nesse caso aqui, porque o 12 e os 15 são com o mesmo sinal. Ok? Ficou claro essa regra, No caso, gente? então, esse 15, ele tem um menos 15, porque aqui o 15, ele está positivo. Pergunta de novo. No caso, esse 15, ele tem menos 15 da letra C, porque aqui o sinal está positivo. Está Esse sem aqui é um... sinal negativo, ele está positivo aqui Isso. para mim. Esse aqui é um exemplo, tá? Vamos chamar esse aqui de exemplo de letra E. Entendi. Esse aqui é outro exemplo. Na questão, no slide anterior, a gente trabalhou esse caso aqui da letra E. Eram mesmos sinais. Quando são mesmos sinais, o resultado é positivo. Certo. E aqui na letra C, observa que o numerador tem sinal diferente do denominador. Aí o resultado tem que ser negativo. Entendi. Certo? Obrigado. Agora, vamos passar para os números racionais. Doutora, Oi? licença. Pode No perguntar. slide anterior, por favor. No caso, na letra C, se eu botar o resultado ali, no caso, tá numerador e denominador. No caso, com a fração, no caso, negativa. Mas, por exemplo, se eu vou colocar, por exemplo, menos 4 sobre 5, fica incorreto? Não é errado, não. Isso aqui, né? Isso. Não é errado, não, tá? Não é errado, Ok. tá? Agora Professora, Oi, pode falar. no slide anterior, só para eu fixar, Uhum. só o simples fato de simplificar, mesmo assim se faz o jogo de sinais. Faz. No caso desse C aí, por exemplo. Primeiro, você pode fazer o joguinho de sinal. Então, nesse C, né? Vamos escrever... Antes de simplificar. Pode fazer antes de simplificar. Por exemplo, menos Perfeito. 12 sobre 15. Aí faça o joguinho de sinal. Aí menos da fração. 12 sobre 15. Agora eu simplifico. Por 3. E vai ficar 4 sobre menos 4 da fração. Desculpa. Menos
4 sobre 5. Certo? Perfeito, São perfeito. detalhezinhos que, se vocês pegarem isso, vocês ficam mais habilidosos para fazer várias outras coisas. Tá? Perfeito. Obrigado, professor. Tudo bem, nada. Então, agora, gente, números racionais. Os números racionais, a gente fala que são as frações. É escrito na forma P sobre Q. Mas, números que não são frações, por exemplo, os naturais e os inteiros, a gente também pode classificar como racional, porque a gente considera que os denominadores são iguais a 1. Então, a gente pode colocar, por exemplo, menos 7 sobre 1. Aqui outro exemplo, ó, 2 sobre 1. Tá? Então, a gente está sempre crescendo, né? Nós começamos lá nos números naturais. Aí depois a gente falou de números inteiros, fica um envolvendo o outro. E agora colocamos um conjunto maior, que são os racionais, certo? Aqui nos racionais, nós também temos regras. Regras para somar, subtrair, multiplicar e dividir. Então, esse desenho que eu fiz aqui atrás, ó, observa que o conjunto dos inteiros está lá dentro, aquelas regras de sinais que a gente aprendeu, continua valendo aqui para tudo que a gente vai falar daqui para frente, tá? Então, aqui nos racionais, vamos ainda considerar aquelas regras de sinais, mas vão entrar outras regras, que são regras para somar, subtrair, multiplicar e dividir. Vamos começar com adição e subtração. Então, para somar e subtrair, nós vamos considerar inicialmente quando os denominadores têm o mesmo, são iguais. Adição e subtração com denominadores iguais. Denominador é o que está embaixo, viu? Então, a fração está aqui. O numerador é a parte de cima, numerador, e denominador é a parte de baixo. Ok? Então, olha só essa regra. A primeira regra está aqui, ó. Se os denominadores são iguais, a gente conserva o denominador e soma os numeradores. Se a continha for de subtração, você vai usar o sinalzinho de menos, tá? E se for de mais, você vai usar o sinalzinho de mais, tá bom? Exemplos, aqui, ó, letra A. Nós temos duas frações com o denominador 2. Então, vai conservar o 2 e fazer a operação no numerador. 3 mais 1 dá 4. 4 dividido por 2. Se tiver divisão exata, você divide. Então, tá aqui, ó, dá 2 de resposta. Letra B. Denominador é 5. Aí, conservou o 5. E o numerador vai ser 7 menos 4. 7 menos 4 dá 3. Então, a fração ficou 3 quintos. Pode manter assim, 3 quintos. Agora, você consegue simplificar? Tipo, a gente consegue simplificar o 3 por 5 ou não? Não, só se tiverem fatores em comum. Você não pode manter em forma de fração, tá? Ok. A próxima vai ter como simplificar, a gente vai ver como é que faz. Então, a letra C é sobre 12. Então, conservou o 12 e o numerador vai ser menos 9 menos 1, que dá menos 10. Aqui, note que eu já coloquei o menos na fração. Se você quisesse fazer com muito rigor, você escreveria menos 10 sobre 12. Aí, joguinho de sinal. Menos com mais, menos. Então, menos na fração, que é o que está escrito aqui. Agora, você observa que tanto 10 como 12 são divisíveis por 2. Então, você vem e divide por 2 e vai ficar 5 sobre 6. E o sinalzinho de menos continua. Certo? E o último exemplo é com o denominador 9. Então, ó, sobre 9. Então, conservou o 9. E aqui no numerador vai ficar menos 4 mais 1. Menos 4 mais 1 tem sinais diferentes. Então, você vai ter que subtrair e dar o sinal do maior número. Então, vai ficar menos 3. E o menos aqui já foi colocado na própria fração. Então, ficou 3 sobre 9, menos 3 sobre 9. Aí, dividiu por 3 em cima e embaixo e ficou menos 1 sobre 3. Certo?
Então, aqui, Repete essa última, professora, por favor. esse aqui, da última, A é o, D. se- é o Professora, seguinte. o nome dele é Andrei de Lima, ele fez uma pergunta aqui no chat. Acho que eu também estou com essa dúvida também. O denominador nunca vai estar entre parênteses, tá? Parêntese assim, né? Nós vamos ver casos que vai ter potência daqui a pouco, mas esses parênteses, o parêntese a gente usou para definir intervalo, né? Intervalo aberto. Se quiser dar um exemplo, Andrei, aí fica mais fácil. Enquanto isso, eu vou refazer a D. Então, a D, olha só, todas as duas frações têm denominador 9. Então, vai conservar o 9 e vai fazer a operação no numerador. Então, menos 4 mais 1. Tem sinais diferentes. Então, tem que ficar lembrando das regras de sinais dos inteiros. Então, menos 4 mais 1 vai subtrair. Então, 4 menos 1 dá 3. E como o 4 é maior do que 1, o sinalzinho é negativo. E aqui já colocamos o sinalzinho na própria fração. Agora dividiu por 3 em cima e embaixo e ficou menos 1/3. Obrigado, professora. Consegui. Ah, tá, entendi. Se os denominadores tiverem sinais diferentes. Então, por exemplo, vou tentar manter esse exemplo aqui. Menos 4 sobre 9 menos 1 sobre menos 9. Primeiro, você tem que fazer o joguinho de sinal para colocar o sinal na fração. Por isso que é importante esse joguinho de sinal na divisão, porque o sinal tem que ser da fração. Aquela hora eu falei para vocês que não era errado escrever isso aqui, né? Mas só que o mais correto é o sinal ser da fração. Então, por exemplo, aqui, ó, eu preciso primeiro fazer o sinal da fração. Aí eu vou colocar assim, ó, menos 4 sobre 9. 1 positivo com 9 negativo vai ficar negativo. Vai ficar menos 1 sobre 9. Agora, vai dar meio pequeno aqui. Ô, professora, desculpa ter interrompido de novo, mas é uma dúvida. No caso, ficaria negativo porque é um número racional, então no caso é uma divisão, por isso? Esse aqui é só um exemplo. Eu vou colocar um exemplo aqui. Eu vou colocar esse exemplo aqui para responder isso que vocês estão com dúvida aqui no chat. Eu vou botar aqui, ó, um exemplo, tá? Exemplo. Outro exemplo. Por exemplo, ele perguntou assim, se os denominadores têm sinais diferentes, o que eu faço? Por exemplo, isso aqui, ó. Aqui, esse menos 2, não é adequado ter sinal no denominador. O denominador não fica com sinal. Se você escrever isso aqui de menos 4, é aceitável. Mas botar o sinal do denominador não é. Então, primeiro tem que fazer o joguinho de sinal. Então, você vai fazer o joguinho de sinal da seguinte maneira. 1 é positivo e o 2 é negativo. Então, a fração é negativa. Ah, porque eu coloquei o mesmo número. Deixa eu trocar esse número aqui. Ah, porque tem que ser o mesmo, porque nós estamos no exemplo que é de mesmo sinal, né? Vou botar um 5, então. Então, ó, 5 sobre 2. 5 sobre 2. Aí vai fazer o joguinho de sinal. Mas, eu vou até botar esse mais aqui, que tinha. E vou abrir um parênteses. Agora, a fração é negativa, ó. Pronto, agora já corrigiu o problema do denominador. Agora eu tenho que fazer um joguinho de sinal aqui, ó. Mais vezes menos, sinais diferentes, dá negativo. 5 sobre 2 menos 1 sobre 2. Agora sim, tem os mesmos denominadores. Você vai conservar e vai somar os numeradores. Vai ficar 5 menos 1, que dá 4. 4 sobre 2 dá 2. Certo? Ok, muito bem. Perfeito.